Olá, candidata a concurso público. Vamos aqui mais uma vez estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma legislação extravagante que vem caindo em vários concursos, seja carreira policial, para os tribunais, verdade? Ministério Público, cai muito o Estatuto da Criança e do Adolescente, perfeito? Tivemos concurso da Secretaria da Criança, muitas questões. Então vamos aqui junto comigo. Primeiro detalhe que eu quero chamar a sua atenção, candidato, é o seguinte. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele será dividido em 2 livros. Vou te mostrar aqui como que é a divisão dele. Então, se dá em 2 livros, a parte geral e a parte especial. O que vem caindo mais em prova, tá? É a parte especial. Tanto é que nós vamos começar o nosso curso estudando sobre os crimes praticados contra a criança ou adolescente. Esse ponto é um ponto que vem sendo cobrado bastante em prova. E nós estamos vivendo isso aí, né? Direto aparecendo os crimes bárbaros praticados contra a criança e adolescente. Perfeito? Então eu quero que você entenda o seguinte: o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem uma visão teleológica, certo? Voltada para o âmbito social. O próprio artigo 6º do ECA deixa claro para a gente que o intérprete tem que olhar para essa lei, para a Lei 8.069 de 90, uma visão social. A ideia aqui sempre vai ser a proteção integral da criança e do adolescente, perfeito? Tá? A ideia é resgatar o adolescente que está em conflito com a lei. Claro? Então vamos entender aqui como funciona o nosso livro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Como que ele será dividido. Então veja comigo no material o que nós temos aqui. Eu trouxe uma estrutura para você, só para você entender na hora que você estiver estudando, estiver com seu edital na mão, e o edital falar assim, título 1, título 2, capítulo 1, e você simplesmente olha para o material e entende a coisa. Na parte geral, então, como eu disse para você, o ECA é formado por 2 livros. No livro 1, nós temos a parte geral, que nós vamos entender isso no andar dos nossos blocos, perfeito? E a parte especial, que vem desde a política de atendimento até os crimes e infrações administrativas praticadas contra a criança e adolescente. E é justamente nessa parte especial que nós temos várias questões de concurso público, perfeito? Então, essa aqui é a ideia da estrutura do Estatuto da Criança. O que eu quero ressaltar para você agora, candidato, é o seguinte: antes de nós começarmos, né, os detalhes, o que eu vou ressaltar para você é o seguinte. Em 2014, nós tivemos o quê? Nós tivemos alterações no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, eu listei para você o artigo 13, 18 e 19, até ali o artigo 161. Nós tivemos essas alterações. Inclusive com a Lei da Palmada, a lei que ficou conhecida como Lei Menino Bernardo. Depois, em 2015, veio uma alteração muito importante do artigo 243, que nós vamos falar hoje, que é a questão da venda da bebida alcoólica para criança ou para adolescente, que passou a ser crime, perfeito? E em 2016, várias alterações aqui do Estatuto da Primeira Infância, da medida protetiva, tá? Inclusive alteração na questão de creche, atendimento de creche, que agora é de 0 a 5 anos. Qual é a ideia, candidato? Deixando o seu material de lado agora. Qual é a ideia? Por que a professora está começando listando esses artigos aí para você? Porque quando você for estudar a lei seca, quando você for pegar o seu vadimédico e começar o estudo do Estatuto da Criança e Adolescente, você vai grifar esses artigos que eu destaquei aqui no material para você. Por quê? Porque a banca gosta de cobrar aquilo que é novo, aquilo que foi alterado recentemente. Então, você fica com as alterações mais importantes de 2014 até a alteração aqui de 2016. Que aí você vai para a prova totalmente atualizado. É essa a nossa função aqui. Perfeito? Então, pegou o vadimeco? Já grifa lá e veja o que cada artigo está falando. Certo? Eu falo muito isso no presencial para os alunos direto. Olha, isso aqui vai cair porque é novo. Aí aparece sempre em prova. Claro? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa primeira parte, tá? Falando sobre crimes praticados contra criança e adolescente e sobre infrações administrativas.
Candidato, deixe seu material de lado um pouquinho, antes da gente começar a listar esses crimes, entender esses crimes. Eu quero chamar a sua atenção no seguinte, olha, veja bem, nós vamos começar com uma parte aqui onde o maior está praticando o crime contra a criança, contra o adolescente. Veja aqui que não é o adolescente praticando o ato infracional, é o maior praticando o ato contra ele. Então, aqui nós vamos ter a aplicação do Código Penal, do Código de Processo Penal, perfeito? Então, muito cuidado. É bom que você vá integrando o seu conhecimento de penal, de processo penal, tá claro? Então, nesse ponto que nós vamos começar agora, né, com o livro 2, justamente na parte especial, porque eu vou começar com aquilo que vem mais caindo nos concursos, certo? Nessa parte aqui, pessoal, é o adolescente ou a criança sendo o sujeito, tá, passivo do crime. E o maior praticando o crime contra ele. Então, muito cuidado, isso está acontecendo aí no dia a dia. Às vezes as pessoas comentam na mídia até erroneamente. Aconteceu isso, isso vai responder por isso. Não, pouco tempo nós tivemos situações onde colocaram: uma professora em sala de aula fez isso com o aluno, vai responder por tal lei, vai responder pelo Código Penal. A professora havia submetido a criança a constrangimento, a vexame. Esse crime está tipificado no ECA. Então aqui você vai ter que ter o cuidado seguinte: a lei vai trazer crime e vai trazer infração administrativa. Na hora da sua prova, o que a banca costuma fazer? Ela mistura o crime com a infração administrativa. Pega o crime, fala que é infração, pega a infração e fala que é crime. Então, a ideia aqui, candidato, é entender toda a estrutura e depois fazer a leitura da letra da lei, entendendo cada artigo dos crimes e cada artigo da infração administrativa. Então, vamos começar aí no seu material agora. Vamos lá. Nós temos aqui uma tabela para você começar a entender o Estatuto da Criança e do Adolescente na parte penal. Então, veja o seguinte, o nosso primeiro ponto: crimes e infrações administrativas praticadas contra a criança e o adolescente. O primeiro detalhe importante, candidato, é o seguinte: do artigo 228 ao 244B do ECA, você vai encontrar todos os crimes praticados contra a criança e adolescente. Então, veja a importância aí, ó, seguindo o seu material, do 228 ao 244B, você encontra crimes praticados contra a criança e adolescente que estão tipificados no ECA. E aqui, candidato, eu quero chamar a sua atenção o seguinte: dê atenção ao artigo 243. Eu vou fazer isso aqui junto com você, tá? Mas se for fazer uma prova recentemente, cuidado com esse artigo 243. Ele foi alterado em 2015, a questão da venda da bebida alcoólica para criança e para adolescente, que era uma contravenção e passou a ser crime, perfeito? Questão de servir, né, a bebida alcoólica. Era uma contravenção, agora é crime. Está tipificado no 243. Bom, então, do 228 ao 244B, você encontra todos os crimes praticados contra a criança que estão tipificados no ECA. E como que se dá o procedimento para a apuração desses crimes? O procedimento, candidato, é sempre por meio de denúncia oferecida pelo Ministério Público. Professora, denúncia? Sim. Por que vai ser sempre denúncia oferecida pelo Ministério Público? Porque a própria lei, o próprio estatuto, lá no artigo 227 do ECA, nós temos uma informação preciosa para a prova. Esse artigo traz uma informação muito importante, onde você vai entender porque vai ser sempre denúncia. Veja o seguinte: a ação penal para os crimes praticados contra criança e adolescente, ou seja, do 228 ao 244B, a ação penal é pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Veja que essa informação é muito preciosa, muito importante, tá? Deixe o seu material de lado e entenda essa questão da ação penal pública incondicionada. Você está estudando penal, processo penal, conhece muito bem. Mas veja o seguinte, candidato:
Se a lei colocou que os crimes que estão tipificados no ECA, ou seja, do 228 ao 244B, a ação penal é pública incondicionada, então o procedimento se dá sempre por meio de denúncia oferecida pelo Ministério Público. Isso quer dizer que não precisa de representação da mãe da vítima, né? Se a ação é pública incondicionada, ela vai ficar na mão do Ministério Público. É o promotor que vai oferecer a denúncia contra o maior que praticou aí o crime contra a criança ou contra o adolescente. E muito cuidado, candidato, isso já caiu várias vezes na prova, dizendo que a adolescente sofreu um crime tal, aqui do ECA. Por exemplo, alguém divulgou a imagem da adolescente em cena pornográfica na internet. O promotor de justiça ofereceu denúncia. Nós vamos ver esses crimes acontecendo bastante aí, né? O promotor ofereceu denúncia. A mãe da vítima foi até o Ministério Público, eu não quero que vá em frente, eu não quero. Epa, a ação penal é pública incondicionada. Fica na mão do Ministério Público, perfeito? Não necessita de representação da mãe da vítima, tá? Do representante da vítima. Então, tome muito cuidado com essa informação. Isso já caiu muito em prova. Isso é letra da lei, você não pode errar, perfeito? Então, continuando no nosso caderno, vamos lá. Aplicação de normas. Quais são as normas que nós vamos aplicar para esses crimes praticados contra a criança ou adolescente? Já que é o maior que está praticando, o próprio ECA coloca, nós vamos aplicar o Código Penal na sua parte geral. Aplicação do Código Penal na parte geral, sem dúvida. E nós vamos aplicar o Código de Processo Penal, certo? Porque é o maior que está praticando o crime. Agora, a pergunta importante que vem sempre caindo em prova. Crimes que estão tipificados no ECA, do 228 ao 244B, esses crimes prescrevem? Claro, né, candidato? Esses crimes prescrevem, você aplica o artigo 109 do Código Penal. Artigo 109 do Código Penal, onde nós temos uma tabela, vai depender da pena, né? Joga na tabela a pena, você vai ficar sabendo quando que o crime prescreve. Então, vai depender da pena, perfeito? Mas crime praticado contra criança ou adolescente prescreve? Sim, com essa observação importante, que é o que sempre cai em prova. Olha o cuidado, candidato, olha o cuidado. Então, deixe de lado o seu material e vamos entender isso aqui. Veja bem, o maior cometeu um crime contra uma criança ou contra uma adolescente. Esse crime prescreve? Sim, artigo 109 do Código Penal. Mas nós temos uma informação preciosa no próprio Código Penal, que diz pra gente que, se for crime relacionado à dignidade sexual de uma criança ou de uma adolescente, a prescrição ela só passará a contar a partir do momento, tá, que ela completar 18 anos de idade, salvo se já começou o processo. Então, olha o cuidado. Vamos entender como a lei veio aqui para realmente mostrar mais uma proteção à criança ou adolescente. Imagine que a criança foi vítima de abuso sexual aos 11 anos de idade. Perfeito? E o autor deste crime vem ameaçando a criança. Se você contar, eu mato a sua mãe, eu mato você. Isso acontece muito, a gente vê muito processo relacionado a esse exemplo que eu estou dando. Então, imagine, a criança sofreu abuso sexual, tá? Com 11 anos de idade, e a coisa vem passando, ela ameaçando, tá? Completou 18 anos de idade. E agora, esse crime prescreveu? De jeito nenhum. O Código Penal é muito claro. Se for crime referente à dignidade sexual de uma criança ou de uma adolescente, a prescrição só passará a contar a partir do momento que ela completar 18 anos de idade, salvo se já começou o processo. Perfeito? Então, tome muito cuidado com essa informação, porque ela é importante. Ela não está no ECA, ela está no Código Penal, mas sempre cai dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito? Então, continuando o nosso material, voltando no nosso material, vamos aqui, que ainda temos mais informações para fechar aqui deste quadro, para a gente voltar e fazer o paralelo. Continuando ainda nos crimes. Qual é a pena desses crimes praticados contra a criança e adolescente? Olha o cuidado, candidato. A pena pode ser pena de reclusão, pode ser pena de detenção,
mas pode ser pena de multa também. Então, tudo vai depender do crime: reclusão, detenção ou multa. Perfeito? Competência. Agora vem uma parte muito importante que cai bastante em concurso, que a sua atenção vai ser dobrada. De quem que é a competência para julgar esses crimes que estão tipificados no ECA, do 228 ao 244B? A competência é da Justiça Comum Estadual. Justiça Comum Estadual, mas a competência pode ser também da Justiça Comum Federal. Professora, você está querendo deixar claro que a Justiça Federal pode julgar crime praticado contra criança ou adolescente? Sim, tá? Inclusive, candidato, nós temos um informativo que eu deixo disponível para você no material, tá? Um informativo muito importante, o informativo 805 do Supremo Tribunal Federal, que deixou claro para a gente o seguinte: se foi um crime relacionado, tá, à publicação de imagem de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfico, olha o cuidado, tá? Foi pela internet, o Supremo disse, a competência será da Justiça Federal. Nós vamos entender bem isso aqui, certo? Utilizou a internet, tá? Divulgou a imagem. Quem vai julgar? Justiça Federal. Nós vamos ver isso no artigo 241, tá? 241A, 241B do ECA. Bom, então se perguntar em prova de quem que é a competência para julgar crimes praticados contra criança ou adolescente, pode ser da Justiça Comum Estadual, pode ser da Justiça Comum Federal. Alguém vendeu bebida alcoólica para criança ou adolescente, Justiça Comum Estadual julga isso aí, perfeito? Julga o maior. Alguém enviou uma criança para o exterior sem observar as formalidades da lei. Tráfico internacional de criança ou adolescente. Esse maior vai ser julgado na Justiça Federal. Perfeito? Então, muito cuidado com essa ideia aqui da competência. Deixe seu material de lado, vamos aprofundar essa ideia aqui da competência para ficar claro para você, ó. Primeiro ponto, de quem que é a competência? Você entendeu que é da Justiça Comum Estadual e pode ser da Justiça Federal também. Da Justiça Federal, nós vamos ver relacionada a esses crimes, tá? Utilizando pedofilia, divulgou, foi pela internet. O informativo 805 do Supremo é muito claro, inclusive ele cita os artigos, perfeito? Agora, candidato, uma informação importante. O próprio Supremo traz pra gente uma posição importante que pode cair em prova. A vara da infância e juventude do local, ela pode julgar o crime praticado contra a criança e o adolescente desde que tenha previsão na lei de organização judiciária do local. Então, veja o seguinte, nós sabemos que a vara da infância e juventude é uma vara especializada, certo? Para julgar o adolescente que praticou o ato infracional, para julgar a adoção, certo? Agora, olha o cuidado. Se em determinado estado a lei de organização judiciária, tá, trouxer esta informação, então o crime poderá ser julgado nesta vara. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a vara da infância e juventude não é competente para julgar crimes praticados contra a criança e adolescente. Quem vai julgar isso? Ah, dependendo do crime, é uma vara criminal, perfeito? Tá? Então, muito cuidado com isso aí. O maior utilizou uma adolescente para praticar um homicídio. O maior vai ser julgado lá no tribunal do júri. O maior vai responder pelo homicídio, vai responder, né, pela corrupção de menores, mas ele vai responder onde? No tribunal do júri. Então, no Distrito Federal, se vamos fazer concurso aqui, essa posição do Supremo, olha o cuidado aí, o Supremo disse poderá ser julgado na vara da infância e juventude, não é será, é poderá, desde que tenha previsão na lei de organização judiciária. Então, tudo vai depender da lei de organização judiciária do local, perfeito? Tá? Então, muito cuidado com essa posição. Então, voltando para o nosso material, vamos lá. O que nós temos aqui neste ponto importante? Eu destaquei aqui para você dizendo do artigo 228 ao 236 e o 244, nós temos crimes de menor potencial ofensivo. Crime
de menor potencial ofensivo. Se o crime é um crime de menor potencial ofensivo, nós sabemos que a pena máxima combinada não pode passar de 2 anos. Então, veja, esses crimes que nós destacamos aqui são crimes de menor potencial ofensivo, onde a pena máxima combinada não passa de 2 anos. Candidato, aproveitando essa informação, eu vou chamar a sua atenção. Olha, por crime de menor potencial ofensivo, perfeito, onde a pena máxima, 2 anos. Agora, cuidado, quando você estiver estudando, você vai olhar para os crimes e vai perguntar se cabe a suspensão condicional do processo. Cabe a suspensão do processo? Nós sabemos se a pena mínima combinada não passar de 1 ano, caberá a suspensão do processo, certo? O que eu estou querendo dizer? Deixe o seu material de lado, vamos entender isso aqui. Vamos lá. Observe o seguinte, você vai pegar um crime, nós vamos começar aqui com 244B. Professora, por que você vai começar do 244B? Um dos que mais aparece em prova é o 244B atualmente, tá? Então, veja o seguinte, nós vamos começar aqueles mais importantes. Você pega o crime, corrupção de menores, olha para a pena do crime e você vai fazer a pergunta. É um crime de menor potencial ofensivo? Você olha para a pena. Se a pena não ultrapassar 2 anos, você sabe que é um crime de menor potencial ofensivo. E depois vai olhar também e perguntar, cabe a suspensão do processo? Perfeito? Olhando sempre para a pena. Então, você vai fazer esse exercício depois, quando você estiver estudando, e vai deixar já isso escrito no seu vadimeco. Do lado, se cabe, se é o crime de menor potencial ofensivo, se cabe a suspensão do processo. Perfeito? Tá? Faça isso porque a banca já teve questões onde o CESP colocou um crime e colocou, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, aí o candidato ficou, e agora? Aí a dica, candidato, é o seguinte, você está vendo aqui que grande parte dos crimes praticados contra criança e adolescente são, sim, quase todos os crimes, tá, que nós temos aqui é crime de menor potencial ofensivo. Então, muito cuidado com essa informação, a banca já cobrou isso em prova. Além dessa informação, para a gente fechar essa informação preliminar, antes da gente começar os crimes, tem uma observação importante aqui também, ainda nessa parte. Olha o cuidado, vamos entender, depois a gente escreve. Olha o cuidado, candidato. Crimes praticados contra a criança ou adolescente podem ser punidos a título de dolo ou de culpa. A título de dolo ou culpa? Sim. Por que, professora, a título de dolo ou culpa? Olha o cuidado. A título de dolo, ele praticou o crime porque quis, ele teve a intenção de praticar, mas pode ser por culpa também, né? Ele foi prudente, inteligente, perito, perfeito? Então, crimes praticados contra criança e adolescente poderão ser punidos a título de dolo ou culpa. Por que no concurso sempre cai assim? Os crimes que estão tipificados no ECA só poderão ser punidos a título de dolo. Essa afirmação é falsa, tá? Por quê, candidato? Porque nós temos no artigo 228 e 229, nós temos lá 2 crimes que poderão ser punidos a título de culpa, tá? Então, tá expresso lá, se o crime for culposo, pena de tanto a tanto. Então, no 228 e 229, nós temos aí crimes culposos, perfeito? Então, vamos deixar registrado isso no seu material, né? Vamos lá, observação final aqui, ó. Para você não ter problema na prova, os crimes podem ser punidos a título de dolo ou culpa. Crime culposo, você pega o 228 e o 229. Perfeito? Tá? Então, candidato, ficou claro aí para você essa parte introdutória do crime. Nós vamos fazer um paralelo agora, retornando aqui um paralelo com a infração administrativa. Então, olha o cuidado, deixe seu material de lado, olha o cuidado, vamos entender aqui. Crime, você encontra do 228 ao 244B. Agora, o ECA vai trabalhar com a infração administrativa, algo mais leve, daí a denominação, infração administrativa. Enquanto servir, vender a bebida alcoólica é crime, olha o cuidado que nós temos aqui, tá? Se a pessoa entrega para uma criança ou para um adolescente
ele chega a uma locadora e loca lá uma fita de vídeo que não é compatível com a idade dele. Então veja o seguinte, a locadora está praticando o quê? Uma infração administrativa. A meninada não vai mais à locadora, né? Baixa tudo da internet, mas enfim. Se aparecer essa situação hipotética para você, tá? Você sabe que isso é infração administrativa. Candidato, muito cuidado, você tem que conhecer as infrações administrativas para diferenciar do crime. Por exemplo, se o hotel hospedar uma criança ou uma adolescente, tá? Sem autorização, sem estar na companhia do pai ou responsável, o hotel está praticando o quê? Uma infração administrativa e poderá ser apenado. É isso que eu quero deixar claro aqui para você, certo? Então você tem que conhecer para diferenciar dos crimes. Então essa é a nossa finalidade aqui. Vamos fazer um paralelo com as informações do crime com a infração administrativa agora. Vamos lá então no nosso material. Eu disse que o crime é do 228 ao 244B, enquanto a infração administrativa você vai encontrar do 245, do artigo 245 ao 258C. Candidato, e o 258C, foco aí, que ele nasceu em 2015 e ele tem uma referência com 243, perfeito? O 258C é justamente dizendo que se o estabelecimento que vendeu a bebida alcoólica para criança ou para adolescente, enquanto ele não pagar a multa devida, o estabelecimento permanecerá fechado. E essa multa pode variar de 3 a 10 mil reais. Perfeito? Bom, então do 245 ao 258C você encontra a infração administrativa. E qual é o procedimento? Faça o paralelo. Crime é denúncia, porque a ação é pública incondicionada. E aqui, qual é o procedimento? O procedimento para infração, ele pode se dar por representação. Representação de quem? Quem pode representar para apuração dessas infrações administrativas? Representação do Ministério Público, mas pode também por meio de representação do Conselho Tutelar. Olha o cuidado, perfeito? Então, enquanto aqui a peça é a denúncia, a peça aqui é a representação, feita pelo MP ou pelo Conselho Tutelar. Além da representação, candidato, muito cuidado, além da representação, nós temos também que pode ser por meio de um auto de infração. E esse auto de infração pode ser lavrado por um servidor efetivo ou por um servidor credenciado. Perfeito? Então, cuidado, já apareceu em prova dizendo que o procedimento para infração administrativa só se procede mediante representação do MP ou do Conselho Tutelar. Falso, porque pode também por meio de auto de infração lavrado por um servidor efetivo ou até um servidor credenciado. Perfeito? Aqui eu coloquei para você ação penal pública incondicionada. Aqui, por se tratar de infração administrativa, nós não vamos falar em ação penal. Nós vamos falar em quê? Em processo administrativo. Vai ter um processo administrativo, perfeito? Tá? E a aplicação das normas? Quais são as normas que eu vou aplicar a essas questões de infração administrativa? Nós vamos aplicar o direito administrativo. O direito administrativo, professora, sim, porque nós temos o quê? Um processo administrativo. E aqui eu não vou ter pena, aqui eu vou ter a sanção, não vai ter aplicação de pena, perfeito? Vai ter aplicação de quê? Sanção, claro? E a prescrição? Vamos lá, olha a importância. Candidato, muito cuidado aqui, ó. Antes da prescrição, veja o paralelo aqui. A pena que eu disse para você é reclusão, é detenção, é multa no crime. E na infração administrativa? A sanção é uma só. É pena de multa. Multa. Uma infração administrativa, ela só pode ser apenada com multa. Então, muito cuidado. Imagine, alguém transportou uma criança ou adolescente sem observar as formalidades legais. Essa pessoa está praticando uma infração administrativa, tá? Qual é a pena para ela? Pena de multa, certo? E aí a pergunta é, a prescrição
para essa infração administrativa? Qual é o tempo? Olha o cuidado, candidato, olha o cuidado aqui, eu quero que você entenda bem, isso aqui é bem cobrado em prova, tá? Então, deixe o seu material de lado e vamos entender a prescrição para infração administrativa. Você estudando o direito penal, lá no direito penal, nós conhecemos, lá tem a multa, não é verdade? E essa multa do direito penal, ela prescreve em 2 anos. Só que eu deixei claro para você que aqui, essa multa que está sendo aplicada por infração administrativa, ela tem um caráter administrativo. Por isso eu estou aplicando um processo administrativo. Então, cuidado, essa multa do penal não vai ser aplicada aqui. Enquanto a multa do penal prescreve em 2 anos, a multa, tá, da infração administrativa que vai prescrever em 5 anos. Professor, onde que está isso no ECA? Não está expresso isso no ECA, é posição da doutrina e posição da jurisprudência, posição do STJ, tá? Muito cuidado com isso em prova. Então, voltando no material, perdão, professora, derrubando aqui as coisas. Voltando, então, é a pena de multa. Então, candidato, no próximo bloco, né, eu fecho esse paralelo com você, de crime em infração administrativa para ficar bem claro e a gente começar a entender os crimes praticados contra a criança ou adolescente. Perfeito? Até o próximo bloco.